tarde, muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer ao El Corte Inglês, na pessoa do João Faria, esta parceria que já há pouco estamos a falar, já tem 5 anos, e não, falando em 5 anos, não queria também tomar-vos muito tempo. Queria agradecer ao Padre Gonçalo Carreiro de Almada o facto de ter aceito o nosso convite para discutir e também agradecer ao professor Pedro Galvão a autoria deste ensaio. Como já vamos iniciar o debate de imediato, eu passava a palavra ao Sr. Padre Porto Carreiro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo meu atraso, enfim, devido ao trânsito que encontrei na minha deslocação até aqui. É para mim uma grande honra ter sido convidado pelo professor António de Araújo para este debate. E também não queria deixar de felicitar o professor Pedro Galvão, autor do livro que tive a ocasião de ler, enfim, estudar mais ou menos, e sobre o qual queria apresentar, enfim, algumas perspectivas numa lógica crítica, por assim dizer, né? Como suponho, aliás, que se pretendia. De facto, é um texto que gostei de ler, até porque percebi uma coisa que uma ocasião alguém me tinha dito, que gostava de ler alguns dos meus artigos, porque se irritava muito cada vez que os lia, né? E isso provocava nessa pessoa um saudável ânimo crítico e de observação para uma realidade para a qual não estava inteiramente desperto. De facto, são 3 teses muito problemáticas, aquelas que aqui se discutem: o aborto, a eutanásia e os direitos dos animais, não é? E de facto há, creio eu, e talvez começasse por esta breve nota, uma divergência inicial, ou seja, creio que o pensamento humanista cristão não se revê em algumas teses que eu diria que se situam mais num pensamento evolucionista e relativista e, portanto, sem também referências transcendentes. O pensamento humanista tem uma raiz mais aristotélica ou tomista, também com alguns laivos existencialistas, se quisermos, enquanto que o pensamento evolucionista e relativista considero mais de raiz cartesiana e, de facto, aqui parece-me haver alguma dependência também da concepção do homem, sobretudo através da sua mente, e talvez também do imperativo categórico, aqui a regra de ouro, como várias vezes referida neste trabalho. Por outro lado, também, enquanto cristão que sou, como já terão reparado, tenho também uma compreensão teleológica do universo e do ser humano como um ser absolutamente singular e único, por ser irrepetível, por ser imagem e semelhança de Deus. Compreendo que quem não tenha esta visão, se calhar fica numa compreensão do ser humano como um ser casual, diríamos, fruto do acaso, e talvez apenas um ser mais desenvolvido do que outros seres vivos, mas sem uma distinção essencial em relação aos outros animais. O autor esclarece logo no início, de forma louvável, que não pretende produzir um texto panfletário, não é? Já se supunha que não seria esse o seu fito, mas sim fazer uma investigação, tanto quanto possível, filosófica, sobre estas questões. Parece-me que logrou, de certo modo, discuti-las com elevação, embora pareça que algumas vezes há talvez alguma deriva um pouco mais ideológica, sobretudo quando aponta para uma conclusão que não me parece totalmente provada e, portanto, apela, de certo modo, a algum voluntarismo, a alguma atitude, por assim dizer, mais apoiada no querer, na decisão, na vontade, do que propriamente na razão. Também, enfim, como observação geral, eu diria que talvez haja uma excessiva dependência dos fatos biológicos e psicológicos com alguma perda da noção daquilo que é essencial, ou seja, talvez uma visão mais cientifista do que filosófica, mais atenta ao agir do que propriamente ao ser, que é próprio da ontologia e da filosofia.
De facto, a questão do começo da vida humana, com a qual se introduz este texto, é apresentada de uma forma que me parece muito útil do ponto de vista metodológico, distinguindo entre aqueles que têm uma atitude moderada e radical, quer dos que defendem o direito à vida desde o primeiro momento da concepção, até aqueles que aceitam o aborto em qualquer circunstância e em qualquer momento da evolução do feto. De facto, eu creio que nesta temática há só duas questões, né? Uma primeira questão, que é aquela que esclarece quando é que começa a vida humana. E essa questão não é uma questão filosófica, não é uma questão religiosa, não é uma questão ideológica, mas é uma questão científica. Mesmo o jurista não tem por que saber quando é que começa a vida humana, mas tem que recolher da ciência pertinente, da ciência competente, esse dado e depois regular os seus efeitos sociais e os seus efeitos jurídicos. Eu diria até que poderia ser algo semelhante àquilo que acontece com a morte. Não é o jurista que vai decidir o que é a morte, ou não vai decidir qual é o critério que vamos seguir para constatar o falecimento de uma pessoa. Isso não é do seu âmbito, não é da sua competência própria, não tem conhecimentos científicos que lhe permitam aferir esse dado, portanto tem que servir da ciência médica. A partir do momento em que a ciência médica decide, ou determina, ou esclarece, ou afirma que aquela pessoa morreu, então o direito encarregar-se-á de retirar as pertinentes consequências jurídicas e sociais. Portanto, parece-me que há uma questão científica, que é a questão de determinar, de facto, quando começa a vida humana e que deve ser, portanto, decidida na sede própria. E a segunda questão é uma questão que já não é científica, esta sim já é mais ética, mais filosófica, mais jurídica, política também, que é saber se se deve proteger a vida humana, não é? Se a vida humana é um bem absoluto, se a vida humana é um bem que em qualquer circunstância deve receber um tratamento especial do ordenamento jurídico. Esta é uma regra essencial à convivência entre os homens. E aqui, portanto, há uma questão jurídica, há uma questão política, mas que nasce certamente de uma concepção do que é o ser humano e do que é o valor da própria vida humana. Eu diria até que, de certo modo, até mesmo, por exemplo, a Igreja Católica não considera o direito à vida como um direito absoluto, porque se fosse um direito absoluto não haveria nenhum caso em que se pudesse pôr em causa esse direito. Referirei apenas duas notas muito breves que depois poder-se-ão desenvolver, se for caso disso, mas há uma passagem da Bíblia em que é pedido a Abraão que sacrifique o seu filho, Isaque, né? O seu filho primogênito, o filho da herança, o filho da aliança, e é-lhe pedida essa morte, né? E aqui, portanto, há, de certo modo, uma relativização do direito à vida, na medida em que é pedida a vida de um inocente. Não estamos já a falar dos casos de legítima defesa ou pena de morte, enfim, que poderiam ter uma outra explicação, mas há, de facto, uma vida humana inocente que é posta em causa por um preceito divino. Temos também um outro caso, que é o caso do martírio cristão, né? E o martírio cristão é também uma circunstância em que a própria fé cristã diz que entre a fé e a vida há que defender a fé, mesmo que seja à custa da vida, não é? Portanto, a fé é um valor superior ao da própria vida no entendimento cristão. Há aqui muitas questões, eu fui tomando notas à medida que ia lendo o livro, e tenho a impressão que exagerei nas notas que tomei, portanto não vou poder referir-me a todas. Mas há uma questão terminológica, que é a expressão do feto, não é, que nós utilizamos com frequência, que este livro recorre, e até se diz, não é, que a expressão feto não seria tão ambígua quanto a expressão seres humanos, não é?
Eu estaria mais de acordo com o contrário, ou seja, a expressão seres humanos parece-me que é mais consensual. Há seres humanos onde há vida humana, e onde há vida humana há pessoas, né, humanas também. Claro que isto é um conjunto de afirmações e uma ilação com a qual nem todos concordarão, mas eu acho que é necessário fazer partir deste princípio. Também considero que a designação da palavra feto, embora se compreenda o contexto em que a mesma é feita, pode inquinar a discussão. Ou seja, se imaginemos, enfim, que eu tinha o mau gosto de chamar uma pessoa de outra raça, um africano, chamar-lhe um preto, não é? E depois, durante todo o meu tempo, toda a minha discussão, eu dissesse, eu vou provar que o preto também é humano, não é? Ou vou provar que o preto não é humano. O próprio facto de eu estar a utilizar uma designação que não seria feliz, que seria ela própria já, conotada com uma consideração depreciativa daquele ser humano, já acabaria por inquinar um pouco a discussão. Eu acho que, para além do conceito psicológico aqui que se segue, não é? Portanto, procurar sobretudo a atividade da mente, e a mente como a grande raiz da personalidade, onde radica a diferença do ser humano em relação aos outros seres vivos. Eu acho que, mais do que o conceito psicológico, deveríamos nos apoiar num conceito ontológico, ou seja, não é aquele que funciona como um ser humano, que é humano, não é? Pode haver algum ser que não funcione, por alguma razão, como um ser humano e que o seja, não é? E, portanto, a questão deveria estar aqui, ou seja, o que é um ser humano? Como é que nós, de facto, não é, consideramos o ser humano? O conceito psicológico é, em meu ver, redutor. É condição suficiente, mas não é condição necessária. Ou seja, todos os que são inteligentes, neste sentido de inteligência, são seres humanos, mas há seres não inteligentes, inaptos, ou seja, no momento presente, mas que também são humanos, não é? Um feto, uma pessoa deficiente, uma pessoa em coma, etc. Não é? Creio também que é interessante nós também reconhecermos que portanto, o feto nunca é uma parte do corpo da mãe, não é? Aquilo que caracteriza o feto é precisamente o ter uma vida própria, tem um princípio de vida que lhe é específico, que é só dele, não é? Embora é certo que não tem ainda condições para poder viver com autonomia ou independência da progenitora. Se uma senhora que está grávida tem um cancro, é provável que esse cancro esteja alojado em algum órgão do seu corpo, não é? Portanto, tem um cancro nos ossos, não é? Mas esse cancro é de toda essa pessoa, não é? De facto, pode estar situado em algum lugar, pode haver algum sítio que está mais contaminado por essa doença, mas todo o seu organismo está doente, toda ela está doente. Ora, há casos, aliás, refere-se isso também, de pessoas, mães que estão com uma doença que o feto não tem, precisamente porque o feto tem uma outra vida, tem uma vida independente da vida da mãe e por isso mesmo nunca pode ser considerado como se fosse um seu órgão ou como se fosse uma parte do seu corpo. Também me parece que, em relação à potencialidade, aqui se utiliza uma linguagem, às vezes, um pouco ambígua. Ou seja, os fetos não são pessoas potenciais, mas pessoas em acto que têm determinadas potencialidades. Ou seja, aquele ser ainda não desenvolveu tudo aquilo que pode vir a ser, mas isso já é real nele. É verdade que entre eu e esta garrafa temos em comum que nem um nem outro fala russo, não é? Mas eu tenho potencialidade de falar russo. Isso é uma realidade em mim, enquanto que esta garrafa nunca poderá falar russo. Portanto, o ser potencial, aliás, que Aristóteles distingue do ser atual, é um ser real, embora ainda não verificável. É uma abertura a uma possibilidade
que ainda não se concretizou e que é inerente a uma determinada natureza. Não é? Portanto, a galinha não tem possibilidade de falar russo, o ser humano tem possibilidade de aprender e falar russo. E, de facto, o direito à vida, acho eu, não pode depender da realização dessas potencialidades, porque então estaríamos a reduzir o ser humano e a vida humana à sua utilidade, a uma visão utilitarista, a uma visão pragmática que acabaria por desprezar o valor que é a própria vida humana em si mesmo. Bom, só também a identidade humana, né, mede-se não tanto pelas capacidades, né, mas mede-se sobretudo pelo próprio ser. Né? Estou de acordo com o autor quando diz que começámos a existir quando o nosso organismo começou a existir. Mas ele diz que, sobretudo, quando começou a existir a nossa mente, eu entendo que é quando começou a existir o nosso organismo, porque onde há uma vida humana, há, de facto, um corpo humano, onde há um corpo humano, há uma pessoa humana. A nossa mente não é algo superveniente, não é algo que acontece depois de nós termos começado a existir, não é como uma espécie de um fruto em relação a uma semente, mas é algo essencial e originário, embora a sua atividade seja só perceptível no momento posterior. Não é? De facto, não sabemos exatamente quando é que a mente humana começa a agir, mas aquele organismo é um organismo vivo que já tem um princípio próprio de organização. Isso é a vida humana. Não é? Aí já há uma mente, não é? Aí já há uma presença, não é, de uma realidade que é a mente, porque a mente é essencial e originária ao ser humano. Embora, de facto, seja de distinguir a existência da mente, que essa é, de facto, acontece desde o momento em que é gerada uma nova vida, e outra, a sua capacidade de gerar estados conscientes, né? Mas, claro, nenhum de nós duvida que também uma pessoa que está em coma ou uma pessoa, enfim, com deficiências psíquicas tem a categoria do ser humano, embora talvez não tenha a possibilidade de gerar estados conscientes, né? E neste aspecto também acho que é interessante considerar o que é a alma, não é? Também um tema que é neste texto abordado, e eu diria que a alma é aquilo que anima. Aliás, é curioso o nome latino, anima, né? E a anima é a vida, onde há vida, há alma, não é? Portanto, podemos dizer com verdade que há a alma das plantas, que há a alma dos animais, que há a alma dos homens também. É a sua forma substancial, e a presença da alma revela-se através dos indícios de uma atividade própria, não é? Uma pedra não mexe, uma pedra não é um ser vivo, não é vivente, não tem alma, porque não tem uma ação própria, só se move quando é movida por outro, não é? Mas a planta move-se por si própria, o animal move-se por si mesmo, o ser humano também. Bom, sim senhor. Tenho pena que a questão da fecundação in vitro, da fertilização in vitro, não tenha sido muito desenvolvida, ficou muito reduzida, porque é um tema de grande pertinência, é um tema muito complicado, muito complexo. Compreendo que o autor não tenha tido possibilidade, talvez não tenha tido espaço, talvez não tenha tido tempo de a desenvolver, né? Porque é um tema de facto muito interessante, mas pode ser que fique para um estudo posterior. Muito bem, em relação ao tema da eutanásia, portanto, o fim da vida humana, não vou falar, portanto, sobre a questão da morte, porque já referi no início e o tempo também é escasso. Eu diria, por um lado, que era interessante saber o que é a morte, não é? Acho que aqui não há, de facto, uma definição de morte. E a morte pode ser duas coisas diferentes, não é? Pode ser a morte da planta, que é o fim do próprio ser, aquele ser vivo termina quando deixa de estar vivo, desaparece, não é? Desintegra-se, desfaz-se, deixa de ser uma unidade. E há a morte do ser humano, que é entendida, pelo menos na perspectiva cristã, como uma separação do corpo e da alma. Acontece que a alma tem uma capacidade de organizar o corpo, portanto, se eu agora consigo estar a enviar
sangue para a ponta dos meus pés, é porque a minha alma funciona, não é? A minha alma põe a funcionar o meu coração bombeia o sangue e o sangue chega às pontas dos pés, não é? Mas para além desta finalidade, desta competência que a alma tem de organizar o corpo humano, a alma também tem capacidade de realizar operações para as quais não se requer o corpo, que é o pensar e o querer. Por isso, do ponto de vista da antropologia cristã, a morte não é o fim da pessoa, mas sim o fim daquela unidade do seu corpo e da sua alma. Separa-se o corpo da alma, o corpo desfaz-se porque perde a sua unidade substancial, que lhe era dada pela alma, mas a alma permanece, não é? E permanece capaz daqueles atos que ela consegue realizar sem necessidade do corpo, ou seja, conhecer e amar. Entendo que isto não faz parte da filosofia, não é, por assim dizer, um dado que possamos alcançar só com o uso da razão, mas acho que é necessária esta nota. De facto, também acho que é interessante distinguir, e creio que aqui não se chega a fazer essa distinção entre a eutanásia e o encarniçamento terapêutico, não é? Creio que até a própria expressão não aparece, mas que é necessária, porque às vezes tende-se a confundir as duas coisas. Uma coisa é respeitar a vida humana, e respeitar a vida humana quer dizer auxiliar o funcionamento do organismo na medida em que isso seja necessário, porque ele por si próprio manifesta alguma carência que não consegue, com os seus próprios meios, ultrapassar. Outra coisa é prolongar artificialmente uma vida humana. Isso não me parece razoável, porque a concepção da medicina, também neste caso, não deve ser a concepção do técnico que tem que resolver um problema, por assim dizer, mecânico e pôr a qualquer preço a funcionar um determinado organismo. Ou seja, aquilo que interessa ver é o bem da totalidade desta pessoa. Se é bom para ela, na sua totalidade, que artificialmente se mantenha em vida, uma vida artificial, por assim dizer, provocada só por estímulos exteriores, então, com certeza, isso seria razoável. Aqui neste texto fala-se do caso, por exemplo, da mãe que está a gerar um filho, o filho ainda não nasceu, seria ainda inviável se viesse ao mundo, a mãe está com morte cerebral, então faz sentido que esteja, por assim dizer, ligada às máquinas, para utilizar uma linguagem mais comum, enquanto o filho não nascer, e depois quando o filho já for viável, então procede-se à cesariana e a criança nasce, então já não é necessário manter artificialmente a vida da mãe, porque já não há nenhuma razão que a justifique. Bom, também, vários tipos de eutanásia, é sempre bom distinguirmos isso, não é? Portanto, distinguir aquilo que é a morte natural daquilo que é o encarnizamento terapêutico. A morte natural parece-me que é razoável, parece-me que é de respeitar, que é de aguardar, que é algo que está para além da nossa vontade, que nós não podemos decidir quando acontecerá. O encarnizamento terapêutico, de facto, seria um excesso de zelo que acabaria por ser contraproducente, acabaria por ser anti-humanista, acabaria por ser contrário ao interesse do próprio sujeito. Também se põe a questão, não é, de facto, dos meios extraordinários que se podem utilizar para manter uma vida. Bom, é verdade que esses meios podem apressar o fim e a ética cristã não se opõe à sua utilização, e creio que isso é fácil de compreender. Quer dizer, se há uma pessoa que tem um problema grave de saúde, pode-se fazer uma operação cirúrgica que pode resolver, nem que seja só em parte, esse problema. Faz-se a operação e a pessoa morre na operação, essa pessoa não foi assassinada, não foi morta, não é? Mas se não se tivesse feito a operação, ela eventualmente ainda estaria viva. Sim, provavelmente sim, não é? Porque o que ela não aguentou foi aquele esforço suplementar, mas que era perfeitamente legítimo, na medida em que era uma ação em si mesma boa, portanto, tendia à cura do doente, e era uma ação, por outro lado,
que tinha uma expectativa de um resultado positivo, embora não houvesse uma certeza absoluta de que esse resultado se alcançasse. Depois também, aqui há um outro tema que é aqui ventilado e que é bastante complicado, que é as condições de consciencialização requeridas para a eutanásia voluntária. O professor Pedro Galvão manifesta-se favorável à eutanásia voluntária, mas não favorável à eutanásia não voluntária, se bem compreendi o seu texto. Agora, aqui, de facto, torna-se um bocado complicado estabelecer quais essas condições de consciencialização requeridas para que a vontade seja válida, para que a vontade possa ser vinculativa, possa, de facto, gerar uma justificação moral para o ato da eutanásia, né? Eu fiquei bastante descansado porque são precisas tantas condições que creio que mesmo só o professor Pedro Galvão é que se poderá aplicar. As pessoas mais limitadas como eu não teremos essa possibilidade, né? Depois também a questão do interesse, né, em deixar de viver. Eu acho que é uma definição, que é um conceito muito perigoso, não é? Porque estamos a fazer depender uma realidade absolutamente essencial, como é o direito à vida, de uma concepção eventualmente muito relativista, muito subjetiva, né? Tenho aqui, por exemplo, um caso que não é referido no trabalho, mas que é interessante e que podia ser também motivo de alguma discussão. Sabemos que Joseph Goebbels, não é, um dos mais fiéis seguidores de Hitler, que o acompanhou até à sua morte, até ao fim, entendeu que os seus filhos não deveriam viver num país onde Hitler não existisse, não é? A Alemanha não nazi não seria digna da sua existência, não teria interesse para eles, não é? E com esta ideia de que, portanto, uma Alemanha que não fosse uma Alemanha nacional-socialista, não era uma Alemanha que tivesse interesse para ser a pátria de ninguém, matou todos os seus filhos, não é? Ele e ela e a mulher suicidaram-se e antes deram morte aos filhos, não é? Eu compreendo, talvez não fosse fácil para uma criança chamada Goebbels, não é, viver na Alemanha pós-nazi, embora fosse obviamente inocente dos crimes do seu pai, mas agora daí a dizer que eventualmente de facto não tinham interesse e que isso justificaria a supressão da sua vida, parece-me complicado, não é? Como também acho que mesmo a vida dolorosa tem valor, não é? E há muitos casos de muitas pessoas que mesmo na dor, mesmo na experiência de um sofrimento e de um sofrimento eventualmente não ultrapassável, encontraram uma vida digna e até uma felicidade humana. Porque acho que a questão não é tanto a dor tê-la-emos sempre, mas uma questão do sentido da vida, e se falta esse sentido da vida, ou se faz sentir ao doente que a sua vida perdeu sentido, ou que ele é uma carga para a família ou para a sociedade, então provavelmente ele não quererá, não é, viver, não porque não queira viver, mas porque lhe fazem sentir que a sua existência perdeu valor. E depois também é muito complicado também este tema da autonomia, não é? Ou seja, eu agora estou, graças a Deus, muito bem de saúde, não me dói absolutamente nada, mas eu não vou estar sempre assim, não é? Como alguém dizia, não é? A saúde é um estado provisório que não prestagia nada de bom, não é? Porque, de facto, não é? Depois da saúde só vem a doença, não é? Seria legítimo que eu agora decidisse matar-me, agora, não é? Para que é que eu vou esperar por amanhã? Amanhã posso estar doente, amanhã posso estar com dores, amanhã posso estar incapacitado, eu não sei o que é que vai ser o meu dia de amanhã. Isso dá-me autoridade para eu hoje suprimir a minha vida? Vou ter que esperar pela primeira dor, vou ter que esperar pelo primeiro diagnóstico, vou esperar... Bom, porque é que eu não posso acabar com a minha vida agora? E se a minha mulher, se eu fosse casado, me dissesse que não gostaria de morrer depois de mim, não gostaria de assistir ao meu funeral... Isto legitima para acabar com a vida dela, uma vez que eu vou acabar com a minha? Porque ela me disse que não tinha interesse em viver se eu não existisse e eu vou acabar com a minha existência. Bom, enfim, poderíamos complicar mais ainda as coisas, mas eu creio que é necessário
ver que há aqui fronteiras que não estão claramente decididas e quando é a vida humana que está em causa, de facto, não podemos agir de ânimo leve, não é? E temos que ter muito cuidado. Também me parece que os cuidados paliativos sim podem ser uma solução, pelo menos para alguns casos. A insuficiência técnica de alguns hospitais ou de algumas estruturas de saúde não pode ser uma resposta. A sociedade tem que encontrar meios para oferecer a todos, e de modo particular àqueles que não tenham capacidade económica de custear esse acompanhamento, mas creio que para muitas pessoas poderá ser de facto uma solução, não é? Também porque me parece que, e aqui discordo do professor Pedro Galvão, que a eutanásia criou, de facto, uns efeitos muito negativos, não é? Na Holanda, na Bélgica, já se faz eutanásia não voluntária, como sabemos, a crianças e a jovens, e isso leva também um pouco à descredibilização da própria medicina, não é? Pessoas de idade que se recusam a ir ao médico na Holanda porque não sabem se aquilo que o médico vai receitar, se aquilo que o médico vai pedir é uma coisa boa para ela ou, pelo contrário, o médico vai aplicar eutanásia. Houve também já casos de homicídios encapotados por eutanásia, não é? Filhos que queriam receber a herança dos pais e, para esse efeito, enfim, deram a indicação de que os pais deveriam ser eliminados. Pois, felizmente, descobriu-se que era um subterfúgio para ocultar um crime. Claro que não é sempre assim, não podemos dizer que sempre que acontece a eutanásia acontecem estas condições, mas acho que é importante estarmos atentos a esta experiência e acho que é importante, não é, que nós tenhamos isso em conta, não é? Na página 53 diz o professor Pedro Galvão: o dever de não matar está acima do dever de o beneficiar matando, não é? Mas porquê? Que razão para não matar poderá justificar a reprovação da eutanásia? Eu acho que isto é a questão, e acho que está muito bem formulada, e é isso que é preciso encontrar, não é? Essa razão para não matar que justifica a reprovação da eutanásia. Muito bem, em relação, eu ainda estou em tempo de antena, obrigado, agradeço pela generosidade, a culpa não é só minha, também professor Pedro Galvão, que são tantas coisas e tão interessantes que de facto não é fácil sintetizá-las, né, brevemente. Bom, acho que de facto hoje em dia, em relação à questão dos animais, né, e do tipo de vida dos animais e o respeito que os animais devem merecer, é uma questão, enfim, muito pertinente, que sabemos até que já começa a ter alguma relevância política, já há partidos que, enfim, utilizam essa bandeira para apelar ao voto e, de facto, é uma questão que obriga-nos a conhecer melhor aquilo que é o ser humano para o poder distinguir dos outros animais. Eu acho que esta afirmação infere-se não necessariamente um conhecimento filosófico, ou antropológico, ou científico, mas do próprio sentido comum, que o ser humano é absolutamente diferente do ser animal. Hoje em dia há muita tendência, até de alguma imprensa, não é? Dizer, não, o DNA do homem é quase igual ao do chimpanzé, e tal. Talvez seja, não é? Mas eu não sou o meu DNA, não é? Há algo muito superior a isso, não é? Aliás, nunca vi um encontro deste promovido por animais, não é? Ou realizado por animais, não é? Porque há milhões de anos que há animais, não é? Mas não é possível. Eu acho que não podemos perder o ponto de vista da realidade, não é? O ponto de vista do sentido comum, o ponto de vista daquilo que nós constantemente notamos. Se nos fechamos no laboratório, se olhamos só para o DNA, ou se olhamos só para o pH, ou se olhamos só para esses índices, se calhar acabamos por perder um pouco a noção daquilo que as coisas são. E por outro lado também, e é uma questão que aqui não é abordada, há vários níveis de vida. Há vida vegetal, há vida animal, há vida humana.
dizemos que a vida animal não humana é o estádio inferior ao estado da vida humana, mas que há também a distinção entre a vida animal e a vida vegetal também pode ser difícil de aferir, não é? Pode haver plantas que têm uma certa complexidade no seu organismo, que são capazes de realizar certas operações, são capazes de ter plantas carnívoras, não é? Portanto, se calhar podemos dizer, e por que não as plantas terem também alguns direitos, porque não reconhecer-lhes um estatuto jurídico, porque não, de facto, em virtude dos pressupostos anteriores, seria eventualmente aceitável, não é? Bom, eu acho que, de facto, para isso seria interessante repropor a noção de pessoa, do Boécio, né? Já um pouco ultrapassado, mas na filosofia, enfim, tudo o que é verdadeiro está sempre atual. E, de facto, a pessoa é uma substância individual de natureza espiritual, não é? Isso é aquilo que define a pessoa, não é? E acho que nós temos essa noção clara de que o animal tem um tipo de vida, tem algumas características semelhantes a nós, mas não tem, de facto, esta espiritualidade, não tem esta capacidade nem do conhecimento abstrato, que só o ser humano consegue realizar, nem da vontade, não é? Portanto, o animal o que é que tem? Tem pulsões orgânicas que regem de forma automática a sua vida. O animal não pode dizer que sente-se em perigo, mas que abdica da sua defesa, por entender que se deve imolar, não é? Ou coisas que vai. Bom, portanto, e depois também é um pouco curiosa esta questão de se eu acho que os animais têm direitos, eventualmente também deveriam ter alguns deveres, não é? E se calhar nós estamos a não considerar que, de facto, o animal não tem deveres, não é? E nem é responsabilizado, não lhe podem ser imputadas as suas ações. Eu não posso dizer que este cão é muito bom, pode ser bom em termos técnicos, mas não é bom em termos éticos, não é um cão carinhoso, não é um cavalo muito grato, não, o cavalo não tem, de facto, isso é uma forma antropomórfica de julgar a vida animal, mas que me parece que não corresponde à realidade, não é? Muito bem, pronto, eu terminaria, visto que já cedi o tempo, não obstante a bondade do professor António Araújo. Peço desculpa ter sido, enfim, um pouco sintético e não ter ido um pouco mais longe, né, nestas notas, que são meramente isso, não têm outra pretensão. E gostaria de dizer também que, de facto, a cultura cristã é uma cultura da vida, não é? E não apenas da vida do ser humano, não apenas da vida desde o momento da concepção até à morte natural, mas, curiosamente, por exemplo, São Francisco de Assis tinha um grande amor por todos os animais, ele chamava irmãos, o irmão lobo, e até as coisas inanimadas, não é? O irmão sol, a irmã água, etc. Não é? E acho que, de facto, esse hino à vida faz todo o sentido, mas sem perdermos a noção da importância relativa do ser humano em relação aos animais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava. Agradeço muito ao Padre Porto Guerreiro da Almada o comentário crítico, e já esperava que fosse crítico, senão isto não teria interesse nenhum. Gostava de começar por assinalar alguns pontos de convergência importantes. Em primeiro lugar, partilhamos uma convicção na objetividade da ética. Pensamos que, pelo menos de um modo geral, há respostas corretas e há respostas erradas para as questões éticas, e essas respostas que são corretas ou erradas são-no, independentemente do ponto de vista de cada um, ou das convicções sociais. Não é por muita gente numa sociedade pensar que uma coisa é correta ou errada, que por isso é correta ou errada. Portanto, eu não sou relativista. Eu não defendo nenhuma forma de relativismo neste livro. As minhas posições poderão estar erradas, mas nesse caso estão objetivamente erradas.
Ou seja, eu penso que o aborto é aceitável, certas formas de eutanásia são aceitáveis, e isto é uma verdade objetiva, não é uma coisa que dependa de eu pensar isso ou de um grupo de pessoas pensar dessa maneira. Julgo que também partilhamos uma convicção na possibilidade de descobrir respostas corretas para as questões éticas através do raciocínio cuidadoso. Embora, eventualmente, eu seja talvez um pouco mais cético, um pouco mais pessimista nesta matéria, eu penso que muitas vezes é difícil, muito difícil, chegar a essas respostas corretas, até porque eu não disponho assim de um quadro doutrinário que me permita, com relativa facilidade, chegar a um juízo ético sobre as mais variadas questões. Mas, como seria de esperar, a respeito das questões discutidas neste livro, nós temos divergências significativas. E essas questões são a da permissividade do aborto, a da permissividade da eutanásia e a questão dos direitos dos animais. Se bem que eu não esteja certo de que, em relação a esta última questão dos direitos dos animais, existe um grande desacordo entre nós, porque eu também aqui não defendo uma posição extrema, mas já lá iremos. Bom, o que é que une estas questões? Porque é que elas aparecem todas no mesmo livro? Mantém várias conexões interessantes entre si e talvez a mais interessante seja esta. Todas estas questões dizem respeito, pelo menos em grande medida, ao mal de matar. Também aqui há um consenso, quer dizer, qualquer pessoa razoável dirá que, em circunstâncias normais, é profundamente errado matar uma pessoa. Mas há este ponto de consenso que é importante. E agora, chegando aos casos complicados, será que matar um feto humano também será errado? Ou haverá alguma diferença significativa? Será que matar alguém que está extremamente doente ou incapacitado e quer morrer será errado ou não? E o que diz a respeito dos animais? Será que matar animais é uma coisa grave? Tão grave como normalmente matar uma pessoa? Eu posso adiantar que a minha resposta a esta questão é não, se bem que para mim há uma diferença profunda entre, matar um animal, mesmo um animal com uma certa sofisticação psicológica, como um cão, e matar uma pessoa. Penso que matar uma pessoa geralmente é muito mais grave, o que não quer dizer que se justifique, seja aceitável matar animais por razões triviais. Isso pode ser errado. Eu penso que geralmente é. Vou passar então, em primeiro lugar, à questão do aborto. O que é que eu faço no livro? Eu considero, depois de algumas clarificações preliminares acerca da discussão, considero os 3 argumentos pró-vida que julgo serem mais interessantes e promissores. Critico esses argumentos, tento mostrar que nenhum deles, em última análise, é satisfatório. E, no fim, defendo uma posição pró-escolha, mas moderada, ou seja, penso que o aborto nas fases iniciais da gravidez é perfeitamente aceitável, mas que a partir de um certo ponto deixa de ser aceitável, passa a ser equiparável ao infanticídio, coisa que não aceito. Um dos argumentos que discuto, e compreensivelmente foi esse argumento que o padre Porto Carreiro de Almada deu mais atenção, é o argumento da humanidade dos fetos. A ideia simples é que o aborto é errado porque o feto é humano. Isto leva a uma questão que é quando é que começa a vida humana? E o padre Porto Carreiro de Almada disse que esta é uma questão científica, nada mais. Eu não penso que seja apenas uma questão científica, eu penso que, antes de mais, é uma questão semântica. Porquê? Porque se alguém colocar esta questão, quando começa a vida humana, a primeira coisa que eu quero saber é o que é que humano significa aí. A palavra humano é ambígua. Tem pelo menos 2 sentidos principais. Às vezes há um sentido biológico evidente. No sentido biológico evidente, uma vida humana será uma vida de um membro da espécie Homo sapiens. Mas o termo humano também há muito tempo é usado num sentido pelo menos parcialmente psicológico. Falamos de... quando Kant, por exemplo, diz que a exigência básica da ética é o respeito pela humanidade, o que é que ele está a dizer? Não está a dizer que a exigência básica da ética é respeitar os membros da espécie Homo sapiens. Não está a dizer que a exigência básica da ética é respeitar a racionalidade, a autonomia dos agentes.
Num sentido psicológico humano, um ser humano é um ser dotado de racionalidade, de consciência de si, de capacidades mentais distintivas que provavelmente não se encontrarão nos outros animais, com uma possível exceção duvidosa ou outra. Pronto, há esta questão semântica. Quando começa a vida humana? Esta questão, no fundo, bifurca-se. Podemos estar a perguntar quando é que começa a vida de um membro da espécie Homo sapiens ou quando é que começa a vida de um animal racional. Bom, eu julgo que se o problema é quando começa a vida de um animal humano, não direi que é certo que começa logo na concepção, mas começará pouco depois disso. 15 dias após a concepção, decididamente já temos um animal humano, portanto temos aí uma vida humana. Mas o facto de termos uma vida humana neste sentido talvez seja eticamente irrelevante. Talvez o simples facto de um organismo pertencer a uma determinada espécie por si não tenha importância moral. Eu penso que não tem. A outra questão, então, é quando é que começa a vida de um animal racional, de um de nós? Essa questão é mais profunda. É mais interessante, eticamente. E eu julgo que a vida humana, nesse sentido, começa bastante mais tarde, não começa na concepção. Depois foi feito aqui um reparo quanto ao uso de fetos, para discutir estas questões. A mim, o termo feto parece-me valorativamente neutro. Eu acho que quando discutimos estas questões não devemos usar termos enviesados. Pronto, eu esforço-me por fazer isso. Parece-me que o termo feto é neutro, ou feto humano. Uma coisa que seria inaceitável, por exemplo, seria chamar ao feto a criança por nascer, ou o bebê. Mas concordo com o princípio geral de que, quando estamos a discutir estas questões, convém discuti-las em termos que sejam aceitáveis para ambas as partes envolvidas no debate e, portanto, há que procurar uma terminologia tão neutra quanto possível, mas também livre de ambiguidades. Bom, já aproveito para clarificar a minha crítica central ao argumento da humanidade, que é a seguinte. O argumento diz-nos que é errado matar um feto porque ele é um ser humano. Bom, num sentido psicológico da humanidade, o feto ou o embrião ainda não é humano. Não tem nada que se assemelhe à racionalidade, consciência de si. Terá, na melhor das hipóteses, num certo sentido, um potencial para desenvolver essas capacidades, mas ainda não as tem, de facto. O feto é, sem dúvida, humano no sentido biológico, mas isso parece-me destituído de importância ética. Acho que factos puramente biológicos geralmente não são eticamente relevantes. Eu devo dizer que a respeito do aborto nem sempre pensei o mesmo. Para mim é uma questão mais complicada do que a eutanásia. Posso acrescentar que já houve 2 referendos sobre o aborto e eu perdi ambos. Aliás, acho que perdi em todos os referendos em que votei. Portanto, se quiserem saber quem é que vai perder o próximo referendo, basta perguntarem em quem é que eu vou votar. E na altura do primeiro referendo eu tinha sérias dúvidas em relação à moralidade do aborto, não por causa deste argumento da humanidade, mas de um argumento proposto por um filósofo, Donald Marquis, que é o argumento do futuro com valor, no qual a noção de humanidade não está presente. A ideia central de Marquis é esta, que já é uma pessoa que não é que isso tenha muita relevância, aliás não tem relevância nenhuma no debate estritamente filosófico, mas é uma pessoa que é o crítico na filosofia mais vigoroso do aborto e não é religioso. Eu saiba, ele é ateu. E o que é que ele defende? Bom, para nós percebermos se o aborto é errado, convém começar por perceber porque é que matar pessoas é errado. Ele pensa, matar pessoas é errado porque normalmente matá-las implica privá-las de uma vida consciente futura, globalmente valiosa para elas mesmas. Mesmo que elas, no momento em que são mortas, não valorizem essa vida futura. E depois acrescenta Marquis, bom, quando nós matamos um feto, é isso que estamos a fazer, estamos a privar um indivíduo, não interessa se ele é humano ou não, isso
irrelevante, mas estamos a privar um indivíduo de um vasto futuro com valor. Portanto, conclui Marquis, o aborto, à partida, prima facie, é tão errado como matar um ser humano adulto paradigmático. Este argumento suscitou imensa discussão filosófica e só há pouco tempo, relativamente, é que eu consegui perceber onde ele falhava, julgo eu. Falhava na metafísica pressuposta. Falhava, mais precisamente, na ontologia do ser humano que está subjacente à visão de Marquis. Então vamos lá explicar isso. Para avaliar o argumento, então, é preciso entrar numa questão metafísica que é tradicionalmente conhecida por questão da identidade pessoal ao longo do tempo. Cada um de nós já existia ontem, já existia há um ano, até há mais tempo, e então pergunta-se porquê, em virtude de que factos é que uma pessoa, um ser humano, apesar de estar constantemente a mudar, num certo sentido é o mesmo, não é outra pessoa ao longo do tempo. O que é que assegura esta identidade ao longo do tempo? A grande maioria dos filósofos, desde Locke, tem respondido nos seguintes termos. O que é essencial para esta identidade ao longo do tempo é uma certa continuidade psicológica. Depois, o que é ao certo esta continuidade psicológica? Bom, isso teria que ser explorado com mais minúcia e aqui surgem muitas perspectivas diversas. Bem, há um consenso alargado a respeito desta ideia. A nossa identidade ao longo do tempo, o que faz nós existirmos, sermos o mesmo indivíduo ao longo do tempo, é haver uma certa continuidade psicológica. Pois bem, entre nós e um embrião não há continuidade psicológica de tipo nenhum. Um embrião, estou a presumir, não tem quaisquer conteúdos mentais, não tem sequer capacidades mentais. Assim, o que podemos concluir, aceita esta perspectiva psicológica sobre a nossa identidade ao longo do tempo, é que nós, em rigor, nunca fomos um embrião. O nosso organismo já foi um embrião, mas nós não, o que significa que, em rigor, nós somos uma coisa, o nosso organismo é outra coisa, embora sejam coisas bastante próximas. E o erro de Marquis era presumir esta visão acerca da identidade do tempo, uma visão acerca da identidade pessoal ao longo do tempo que é incompatível com esta que eu estou a apresentar como correta. Marquis está a presumir que nós, de facto, já fomos um embrião. E assim, se tivessem morto o nosso organismo na sua fase embrionária, estariam a matar-nos. Eu digo que não, isso não acontece assim. Se tivessem morto o meu organismo na fase embrionária, não me teriam morto por uma razão muito simples, eu ainda não existia. Agora, então quando é que começamos a existir? A minha resposta é que nós começamos a existir quando o cérebro do nosso organismo começa a sustentar uma mente, começa a ter uma capacidade mínima de gerar estados conscientes. Quando é que isso acontece? Bom, um zigoto, um embrião, não tem um cérebro com estados conscientes. Mas um feto tardio já tem. Um feto, sei lá, com 20 e muitas, 30 semanas, já tem uma mente. Portanto, podemos dizer, já há ali alguém. Por isso, se nós matarmos um feto nesta fase mais tardia, podemos dizer, isso é errado, porque isso é já estar a privar alguém de um futuro com valor. E esta perspectiva que me leva a ter uma resistência bastante forte ao aborto tardio, que se estende claramente depois ao infanticídio. Mas não vejo razões para condenar o aborto nas fases iniciais da gravidez, precisamente porque ainda não há aí alguém que possa ser privado de um futuro com valor. Eu discordo do padre Porto Carreiro na Almada nesta afirmação de que fetos são pessoas em atos. Aqui convém esclarecer também um pouco o que se entende por pessoa. Acho
pessoa define-se pela posse de certas capacidades mentais. E concordo que para ser pessoa não é preciso estar a exercer essas capacidades. Quem está em coma continua a ser uma pessoa, porque as capacidades mentais continuam a estar realizadas no cérebro. Essa pessoa que está em coma simplesmente não consegue exercer essas capacidades mentais, mas continua a ser uma pessoa. Agora, eu julgo que um zigoto, um embrião, não é uma pessoa nem sequer potencialmente. Não é uma pessoa em atos, e mesmo potencialmente isso é duvidoso. Agora, não é uma pessoa em atos. Na melhor das hipóteses, terá um certo potencial para se tornar uma pessoa. Mas penso que esse potencial é muito fraco, porque não se pode dizer o seguinte: aqui este embrião um dia há de tornar-se uma pessoa. Não há de tornar-se, porque quando chegarmos à pessoa temos um indivíduo distinto que nunca foi o embrião. Portanto, a potencialidade em questão parece-me ser bastante fraca. Devo dizer que a minha perspectiva sobre esta matéria não parece andar muito longe de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino também condenava o aborto em geral, mas condenava com especial vigor o aborto só a partir de uma certa fase da gravidez. Ele pensava que matar um embrião, matar um feto passa a ser seriamente errado apenas quando o feto começa a estar animado por uma alma distintamente humana. Aí é que é pior que matar um feto. Antes disso, não. E o que eu estou a sugerir não é muito diferente. Passa a ser errado matar um feto quando, de facto, no cérebro que há ali no feto começa a haver uma mente. Antes disso, não vejo grandes problemas e mesmo o aborto, antes dessa fase, costumava ser condenado, não tanto até o século XIX, não tanto por causa de uma preocupação com o estatuto moral do feto, mas porque pensava-se que facilitar o aborto era facilitar também uma conduta sexual promíscua fora do casamento. A objeção ao aborto partia muito daí. Passando à eutanásia, não sei como é que estou o tempo. Não quero estender muito, é importante cuidar dos debates. Começo por assinalar uma convergência provável. A continuação da vida nem sempre é do interesse de quem vive. Em certas circunstâncias, o melhor que pode acontecer a uma pessoa é ela morrer. Por estar muito doente, por estar extremamente incapacitada, é do seu interesse que não continue a viver. Do seu interesse significa aqui, é a melhor coisa que lhe pode acontecer. Eu julgo que os críticos da eutanásia, pelo menos tacitamente, aceitam isto. Mesmo que não o exprimam exatamente nestes termos. Posso referir a declaração sobre a eutanásia do Vaticano, mais precisamente da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E claro, aí há uma condenação inequívoca da eutanásia, toda e qualquer forma de eutanásia, mas admite-se que, em alguns casos, de modo a aliviar o sofrimento, é aceitável fazer algo que antecipará a morte, desde que a morte não seja pretendida. Admite-se, por exemplo, que é aceitável administrar morfina para aliviar o sofrimento, mesmo sabendo-se que doses crescentes de morfina acabarão por antecipar a morte. Isto é aceitável. Considera-se aceitável, mesmo que a crítica da eutanásia pensará assim. Pois a ideia é que a pessoa, quando administrar a morfina, não pode ter a intenção de matar. Isso é que é errado. Pois bem, mas se é permissível fazer tal coisa, se é permissível, de maneira a aliviar o sofrimento, fazer algo que tem como efeito colateral a morte ocorrer mais cedo, então eu julgo que isto só é justificável se estivermos a supor que o melhor que pode acontecer àquela pessoa é morrer mais cedo. Isso é preferível a continuar a sofrer. Ou outro caso importante, que foi referido, mesmo quem é contra toda e qualquer forma de eutanásia, pensa que em certos casos não se justifica recorrer a medidas médicas extraordinárias de modo a prolongar a vida.
É absurdo, é descabido fazer sempre tudo o que estiver ao nosso alcance para prolongar um bocadinho mais a vida. Isso às vezes seria tortura. Forçar vamos imaginar que temos um nonagenário já muito doente, debilitado, que acabará por morrer em breve, faça-se o que fizer, mas ele entra em paragem respiratória e agora vamos reanimá-lo para fazê-lo viver mais umas horas ou mais uns dias. Está sempre a dizer, tortura, claro que não se vai fazer isso. E não se vai fazer isso porquê? Porque se reconhece que naquelas circunstâncias é do interesse do indivíduo que a vida não continue. Depois, o que não se pode fazer é, neste caso, omitindo-se o recurso a certas medidas médicas, quer dizer, não se pode... Seria errado que essa omissão estivesse baseada numa intenção de encurtar a vida, claro. Portanto, eu julgo que, taxativamente, o crítico da eutanásia acabará por aceitar que, em algumas circunstâncias, depois podemos discordar exatamente quanto à natureza destas circunstâncias, mas que, em algumas circunstâncias, a continuação da vida é má para o paciente. Além disso, se o paciente prefere morrer, se a sua vontade é que a vida não continue, coloca-se então a questão, por que não permitir a eutanásia voluntária? Sem dúvida, matar pessoas geralmente é errado. Mas é errado porquê? Bom, porque geralmente matar implica impor a privação de um futuro valioso. Mas isso aqui não irá acontecer. Aqui, pelo contrário, matar irá livrar a pessoa de um futuro desvalioso. Também podemos dizer que matar é errado, porque é um desrespeito pela autonomia da pessoa. Uma pessoa pode ter um futuro desvalioso à sua frente, mas se ela quer continuar a viver, claro, seria errado matá-la. Mas quando a pessoa não quer continuar a viver, pelo contrário, prefere que a sua vida termine, porque é que há de ser errado matá-la? Porque é que a eutanásia voluntária não há de ser admitida? Eu julgo que aqui o crítico da eutanásia fica com um ónus da prova muito pesado. Claro, depois pode-se dizer que, ainda assim, a eutanásia não deve ser permitida, porque esta prática teria consequências sociais perigosíssimas. Bom, os estudos que eu conheço, aqui depois é preciso entrar em investigação empírica, é preciso ver o que é que de facto está a acontecer naqueles países em que a eutanásia é tolerada ou já está mesmo legalizada há várias décadas. Será que nesses países as coisas estão a correr mal? Bom, eu tenho tentado informar-me e parece que não há perigo de uma derrapagem para práticas realmente indefensáveis, distintas da eutanásia voluntária. Se bem que eu, embora não discuta no livro Eutanásia Não Voluntária, estarei mais ou menos depois a defender. A eutanásia não voluntária não é involuntária. A eutanásia involuntária ninguém defende. A eutanásia involuntária é aquela que é praticada num paciente que é competente, é capaz de tomar decisões de vida ou de morte e, no entanto, matam-no sem o consultarem ou contra a sua vontade. Pronto, isto ninguém defende. Isto é eutanásia involuntária. Agora, a eutanásia não voluntária será um pouco mais problemática do que a voluntária, mas é aquela que diz respeito a pacientes que, como recém-nascidos, que não têm de toda a capacidade de tomar escolhas sobre o curso da sua própria vida. Isso é evidente no caso dos recém-nascidos. Também temos o caso de seres humanos que estão em demência profunda, digamos, e enquanto estavam competentes, não deixaram instruções, não disseram nada acerca do que queriam que lhes fosse feito quando chegassem àquele ponto. Pronto, isto é. Nestes casos é que temos a eutanásia não voluntária. Eu não escrevi sobre o assunto, não só porque não tinha muito espaço, mas também porque não tenho as ideias completamente esclarecidas acerca desta matéria. À partida serei favorável, mas há autores que defendem que a eutanásia não voluntária é dispensável, porque basta ter medidas como a sedação terminal. Não sei bem. Agora, uma objeção que vale a pena discutir e que foi, julgo eu, um bocadinho aflorada à eutanásia, eu gostaria de ter explorado melhor no livro, é a seguinte: quem aprova a eutanásia não estará a pensar perigosamente, de uma forma que cheira um bocadinho a nazismo, que há vidas sem valor, que há vidas que não merecem ser vividas?
Bom, aqui temos uma vez mais uma questão semântica. Nós temos que esclarecer uma ambiguidade da expressão valor da vida. Quando nós estamos a falar do valor da vida, podemos estar a falar de coisas bastante diferentes. Podemos estar a falar de duas coisas muito diferentes, pelo menos. Por vezes, quando falamos do valor da vida, estamos a falar-nos à qualidade de uma vida. E é evidente que há vidas melhores e piores, ou seja, há vidas que correm melhor, há vidas que correm pior para quem as vive, há vidas que correm tão mal, infelizmente, que globalmente são más para quem as vive. Pronto, esta é uma noção de valor da vida. Falamos de valor da vida para nos referirmos à qualidade de uma vida. Mas também podemos falar do valor da vida para nos referirmos a uma coisa muito diferente, que é a dignidade da pessoa que vive. Não da sua vida, mas a dignidade do sujeito que tem a vida. Pois bem, quem defende a eutanásia voluntária, pelo menos, pensa que há vidas sem valor no primeiro sentido, ou seja, há vidas com uma qualidade expectável tão negativa que são globalmente más e que será do interesse da pessoa que essa vida não continue, infelizmente. Mas quem defende a eutanásia não tem de pensar, e diria eu, não deve pensar, isso é que seria um pouco nazi, que nem todas as pessoas têm a mesma dignidade. É claro que uma pessoa doente tem a mesma dignidade, merece o mesmo respeito que uma pessoa que tem a sorte de estar saudável. Portanto, são coisas muito distintas. E agora eu acrescentaria que respeitar este valor da vida, respeitar a dignidade de uma pessoa, passa crucialmente por respeitar a sua autonomia em matérias que respeitam primariamente a sua própria vida. Como quê? Como uma forma de a própria vida acabar. E pensa então que, porque respeita a autonomia, há à partida que permitir a eutanásia voluntária. Bom, não sei como é que estou de tempo. Terminei. Os direitos animais. Sobre os direitos animais, aproveito para clarificar um pouco a minha posição, não é? Que é intermédia, ou seja, há pessoas que pensam que nós não temos obrigações nenhumas para com os animais. Os interesses dos animais, que serão o interesse em não sofrer, e em alguns casos o interesse em continuar a viver, não merecem consideração nenhuma. Pronto, esta é uma perspectiva extrema que eu recuso e argumento contra ela. Penso que, de facto, nós temos algumas obrigações para com os animais e, portanto, podemos dizer que eles têm direitos, num certo sentido amplo de direitos. Mas há outra perspectiva extrema que nos diz que animais têm direitos morais tão fortes como o das pessoas. Eu isso recuso. Eu tento mostrar que uma perspectiva deste género tem uma série de implicações absurdas. Defendo a perspectiva intermédia, que é os animais têm estatuto moral, ou seja, os seus interesses contam. Nós devemos, quando decidimos o que fazer, devemos pensar, dar algum peso aos seus interesses. Mas isso não significa, sei lá, que devamos fazer coisas como abolir a experimentação com animais na ciência, ou abolir totalmente o uso dos animais na alimentação. Deveríamos fazer estas coisas se os animais tivessem direitos no sentido mais estrito, mas como eu penso que não têm, estas ideias muito radicais, abolicionistas, julgo que não terão fundamento. Ainda assim, eu julgo que muitas práticas existentes, e que são relativamente recentes na história humana, baseiam-se no pressuposto de que os interesses dos animais não contam nada. E, portanto, essas práticas, sim, deverão acabar. Eu foco muito numa prática, que é a criação intensiva de animais para a alimentação. Acho que é muito difícil justificar eticamente essa perspectiva. Filósofos com as mais variadas perspectivas éticas acabam por convergir na conclusão de que aquilo que se passa na criação intensiva de animais é inaceitável e tem de acabar. Também penso que os interesses dos animais são muito diversificados. Penso que é um erro desvalorizar as diferenças profundas entre o ser humano paradigmático e os outros animais, mas também é um erro meter todos os outros animais no mesmo saco. Meter no mesmo saco o chimpanzé e o camarão. Há uma grande diferença entre nós
e o chimpanzé, talvez não tão profunda como possamos presumir, mas admite que há. Mas se calhar há uma diferença tão ou mais profunda entre o chimpanzé e o camarão. Portanto, não devemos cair no erro de ser insensíveis às diferenças que há, que são eticamente significativas, que há entre os diversos tipos de animais. E, sei lá, agora vamos pensar nos animais mais paradigmáticos, aqueles com os quais mantemos relações mais significativas, os mamíferos, as aves. Eu penso que são esses animais, são animais que têm um interesse em não sofrer do ponto de vista físico, que calhar é tão forte como o nosso, ou seja, a capacidade que esses animais têm de sofrer fisicamente não há de ser muito diferente da nossa. Penso é que não têm um interesse tão grande em continuar a viver. Penso que geralmente matá-los de forma indolor não é tão grave, de maneira nenhuma, como matar um ser humano assim paradigmático. O que não significa que se justifique matar um animal desse tipo por razões relativamente triviais, como termos no prato carne um bocadinho mais barata, havendo tantas alternativas dietéticas. Também não sugiro aqui em lado nenhum que plantas têm estatuto moral, penso que não têm, quer dizer, assim como os insetos, penso que dificilmente terão, se tiverem um interesse em não ter sensações de dor, será um interesse rudimentar, negligenciável. E claro, não penso que direitos impliquem deveres. Acho que, por exemplo, temos as crianças de 2 anos têm direitos, no sentido mais estrito do termo, ainda que ainda não tenham deveres. Portanto, e direitos não implicam deveres. De qualquer maneira, eu não penso que animais tenham direitos no sentido mais estrito. Simplesmente não temos certas obrigações diretas para com eles, que implicam mudar bastante algumas práticas atuais. Muito obrigado. Termino por aqui. Queria agradecer, não sei se o Sr. Padre quer dizer alguma coisa. Queria agradecer, hoje vamos já um bocadinho mais tarde e por isso, com grande pena, não vou abrir o debate. Se tiver alguma questão, poderemos depois, particularmente, colocar ao professor Pedro Galvão, ao Sr. Padre Porto Carreiro de Almada, e queria agradecer a vossa presença, dizer que no próximo dia 26 de junho teremos um debate com Bruno Vieira Amaral, o livro Aleluia, também sobre movimentos ditos novos movimentos religiosos, e uma vez mais gostaria de agradecer a presença do professor Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada e do professor Pedro Galvão para um debate que acho que o ponto mais importante desse debate, para além da discordância, foi a elevação e a serenidade com que ele decorreu, e para isso muito contribuíram, como é evidente, ambos os oradores desta tarde. Muito obrigado a todos. Boa tarde.